gostaríamos agora de chamar uma pessoa muito especial para nós, que é a pastora Yara Diniz. Por favor, pastora. Ela vai estar trazendo a mensagem de Deus para nós nessa noite. E eu queria passar a palavra para ela nesta hora. Glória a Deus, diga glória a Deus. Que coisa, que oportunidade preciosa. Eu estou me sentindo privilegiada de estar aqui nesta noite com esse ambiente tão agradável, tão lindo. Dá uma olhadinha em volta, dá. Tem flores sobre a mesa, tem flores à mesa. Não? Sim? Amém? Amém? Flores sobre a mesa e flores à mesa. Nós somos como flores, né? Deus nos olha e nos vê como flores. Flores. Flores que Ele faz desabrochar na sua habilidade, no seu potencial, no seu dom. Olha as mãos da Nadir e da equipe que aqui trabalharam. Olha as mãos da Sônia e sua equipe lá na loja de decoração. Olha as irmãs da dança, as irmãs que adoraram no louvor, cada uma na sua habilidade, desabrochando. Então eu vou falar mais uma vez: tem flores sobre a mesa e tem flores à mesa. Amém. Amém. Vamos orar, queridas. Querido Deus, louvamos, bendizemos e exaltamos o Teu nome. Tu és digno de louvor. Tu és aquele que cuida de cada um de nós. Tu és aquele que se deu em amor, intenso amor, por cada uma de nós. Nós nos alegramos em Ti, por nos reunirmos nesta tarde, início de noite. Ó Deus, num clima de tanta graça, onde o Senhor ministra o nosso coração, onde o Senhor nos lembra que o Senhor deseja nos usar como ponte, como farol, quando o Senhor nos lembra que o Senhor ressuscitou, Maria se alegrou e nós nos alegramos com a verdade da morte e da ressurreição do Senhor e com a certeza absoluta de que Tu estás intercedendo junto ao Pai em nosso favor. Obrigada, Deus, no nome de Jesus Cristo. Obrigada, Jesus. Obrigada, doce Espírito Santo, por habitar em nós, vasos de barro, vasos com tantas dificuldades às vezes, mulheres, mas que o Senhor faz desabrochar. Barro que se torna em flor. Muito obrigada, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridas? Antes de entrarmos na palavra, eu gostaria rapidamente de divulgar o material, aquilo que eu posso dizer que é o nosso sustento e sustento de obreiros. Quando Deus me mandou deixar o consultório, Ele falou: eu vou cuidar de você. E aí veio toda uma série de material. Já tínhamos, acho que 2 livros quando deixamos o consultório, e Deus fez brotar outros livros e eu quero divulgar aqui, não só os de antes, mas os depois, né? Você encontra lá atrás com meu esposo, pastor Ciro, o livro Edificando o Novo Lar, que é um livro que tem transformado casamentos. Não sei se alguém que estava no encontro de casais leu, está lendo, está aqui alguém que já leu. E aí, Nadir? Quem já leu, foi bênção? Pois é, Edificando o Novo Lar trata de diversos assuntos na área de família e você pode encontrar lá atrás. A Plenitude da Mulher Cristã é um livro que fala a respeito da sua vida, da minha vida, o que Deus espera de uma mulher. Nós somos adoradoras, nós somos esposas, nós somos mães, nós somos donas de casa. Eu sou uma profissional liberal executiva, mas você se casou. Não é verdade? Às vezes as pessoas dizem assim: eu não. Mas temos uma casa, respondemos por ela. Então nós somos donas de casa, nós somos profissionais
é a vida da mulher como um todo, a plenitude da mulher cristã. Casamento com propósito, que nos fala que o nosso casamento não é um acidente. O seu casamento, querida, não é um acidente. Eu não sei o que você está vivendo, passando. Talvez você tenha vindo esse chá pensando assim, eu vou lá para ver o que vão falar. Quem sabe há uma esperança para mim. Eu quero te dizer que há sim. Há uma esperança para a sua vida, para o seu casamento. E esse livro vai falar do propósito de Deus. Deus tem um propósito, né? Você pode buscar descobrir isso a partir de uma reflexão com a leitura deste livro. E vários DVDs das Fortalezas aos Montes que falam de cura interior, cura da alma. Nós somos tão marcadas pela nossa história de vida, não é verdade? Às vezes nos sentimos tão desvalorizadas, tão desvalorizadas, não amadas, desamparadas, que é a visão que às vezes as pessoas tentam nos fazer acreditar. As pessoas a quem às vezes mais amamos, pai, mãe, irmãos, parentes, colegas de escola, e vão fazendo a gente, engolir aquilo que não é a verdade, porque nós somos amadas, não estamos desamparadas e somos valorizadas por Jesus Cristo, o homem perfeito. Então, das Fortalezas aos Montes. Perdão, bálsamo que cura, que vai falar também da cura da alma através do perdão. Jesus nos perdoou, por que não perdoar também? E a maior necessidade da mulher, que é um DVD que eu brinco, mas é verdade isso, tá? Não é brincadeira sem verdade não, né? Eu digo que a esposa presenteia o marido, se assenta ao lado dele, assiste junto com ele, segura os bracinhos sem dar cutucão nele. Assista em silêncio e deixa Deus fazer a obra. Amém? Então esse DVD aqui é para os homens, a maior necessidade da mulher. Glória a Deus. Vou pedir aqui uma secretária aqui que está bem pertinho. Como é que é seu nome, querido? Heloísa. Obrigada, Heloísa. Muito obrigada. Queridas, nós vamos compartilhar. Eu sei que está todo mundo aí de bolsa, todo mundo assim muito chique, né? Estão lindas. Mas eu trouxe a Bíblia. Parece que não, mas a Bíblia está aqui. E nós vamos compartilhar um texto que para mim é um dos textos mais extraordinários para a nossa vida de mulher. João capítulo 14. Vai contar a história de... mas nós temos muitas Bíblias aí. Eu estou vendo um movimento de Bíblias. Glória a Deus. João capítulo 14 vai contar a história de uma mulher que nos mostra o quanto Deus ama a mulher. Diz, Deus ama a mulher. Diga, repita comigo, Deus ama a mulher. E talvez eu peça a você para repetir algumas frases, e eu tenho um objetivo com isso, é manter a sua mente alerta, acompanhando a linha de raciocínio, ok? João capítulo 4, eu vou lendo e nós vamos conversando a respeito desse texto. Não vou ler o texto todo primeiro para depois comentar. À medida que a gente for lendo, a gente vai comentando. Quando, pois, o Senhor veio a saber... Não, vamos pular aqui, porque a gente vai no que mais nos deixa, nos interessa aqui. Verso 4 diz assim: e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Preste atenção. Jesus estava numa viagem. Ele estava na Judéia, no meio daqueles que eram chamados como os de casa. Daí a palavra judeu. Jesus era considerado judeu. Então ele sai da região da Judéia, viajando a pé, obviamente, nos burrinhos da época e tudo mais, em direção a uma região chamada Galileia. Quando nós vamos pesquisar a respeito disso, nós encontramos autores e comentaristas dizendo que Jesus tinha dois outros caminhos que ele poderia fazer, que não fosse esse caminho aqui. Mas o verso 4 que nós lemos diz assim, que era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Então Jesus tinha duas outras opções, mas ele escolheu esse era-lhe necessário. Significa que ele escolheu passar por um caminho, fazer um trajeto onde ele teria que estar na cidade da região de Samaria.
teria que estar ali? Por que ele escolheu estar ali? Por causa de uma mulher. Diga, uma mulher. Obviamente uma mulher que ele sabia que estaria alcançando tantas outras vidas, mas por causa de uma mulher. E eu quero dizer a você, amada do Senhor, que está aqui nesta noite, se você frequenta ou não alguma igreja evangélica, você tem ou não experiência de salvação com Cristo Jesus, eu não importa, eu quero dizer que Jesus reservou este dia, tarde e noite deste dia, para tocar em você, para olhar nos seus olhos, para transformar, para te dar um recomeço. Diga, recomeço. Eu não poderia ter ido por outro caminho, mas ele sabia que naquela cidade chamada Sicar, junto à fonte, chegaria uma mulher. Vamos seguir o texto para a gente conferir. Estava ali a fonte de Jacó, verso 6. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Preste atenção. Estão viajando, sol de quase meio-dia, a hora sexta corresponde a meio-dia. Jesus se assenta junto à fonte. Os discípulos vão à cidade para comprar alimento. E eis que surge uma mulher. Preste atenção, tem um detalhe muito importante aqui. A região de Samaria, ou os samaritanos, os habitantes de Samaria, eram desprezados pelos judeus. Os judeus se sentiam mais santos, mais puros, mais amados por Deus do que os samaritanos. Os samaritanos eram uma mistura de gentios, aqueles que não eram dos hebreus, com os hebreus. Então resultou aquela mistura. E os judeus, por causa da religião, por isso que eu digo religião, às vezes é um laço na vida da pessoa, porque religião pode nos afastar de Deus e nos afastar do outro, do próximo. A experiência com Jesus Cristo e a comunhão no corpo de Jesus Cristo, sim, mas pura religião como os judeus tinham, só servia para esse tipo de coisa. Só que Jesus, como judeu, o que ele faz? Ele rompe com os preconceitos, ele rompe com tudo aquilo, com todas as ideias, as ideologias meramente humanas e religiosas, para gerar transformação e trazer um recomeço à vida de uma mulher, sabendo que uma mulher poderia levar tantos outros a um recomeço. E aí ele faz o que? Ele se assenta junto à fonte para esperar por aquela mulher. Além de mulher que não era valorizada na época, Jesus resgatou o valor da mulher, porque os homens não valorizavam a mulher. E eu digo que continuam não valorizando, ainda que as feministas acham que nós conquistamos muita coisa, conquistamos coisíssima nenhuma. Do ponto de vista humano, de movimentos, o que nós conquistamos foi nos dado, ou melhor dizendo, foi conquistado por Jesus Cristo na cruz do Calvário. A garantia desse amor, a garantia desse valor que Deus nos atribui. Mas naquela época, especialmente, a mulher não tinha valor. E pensar que além de mulher, ela era samaritana. Samaritana, mas Jesus espera por ela. E isso nos diz muito, diz que Jesus espera por nós. Interessante isso, né? Não somos nós que devemos esperar por Ele, e nós estamos esperando por Ele. Dia após dia, no nosso momento a sós com Ele, na meditação da Palavra de Deus, nos momentos de orações, a nossa alma anseia pela presença dEle. O nosso coração clama por Ele. Nós esperamos por Ele, mas Ele também espera por nós. Ele espera para ter esses momentos conosco. Ele espera para que a gente se lembre que Ele é Deus. E que Ele morreu na cruz do Calvário em nosso lugar. Ele espera
que nós o amemos. Ele espera que nós clamemos por Ele. Ele espera que nós tenhamos um recomeço todos os dias. Recomeçar com Ele todos os dias. E aqui ele esperava por aquela mulher. E vamos continuar aqui na nossa leitura. Nisto, verso 7, que já li, veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Eu pergunto para vocês, amadas do Senhor, que hora que se busca água na fonte? Meio-dia, hora de buscar água na fonte? Com o sol escaldante? Não. Que hora? Bem cedinho, é assim? Eu fui criada numa cidade que no meu tempo de criança era roça. E a gente buscava água na biquinha. Minha mãe levantava, acordava a meninada todinha, bem cedo, cada um pegava uma latinha, um baldezinho e íamos à fonte buscar água. Bem cedo. Bem cedo. Não era assim, Conceição? Não sei se você tem essa experiência, mas era assim. Ninguém buscava na fonte ao meio-dia, quando o sol está quente. E eu fiquei parada pensando sobre isso. Eu falei: Deus, qual o motivo dessa mulher ir tão tarde buscar água? A Bíblia não relata a presença de outras pessoas aqui. Fala de um homem, que é o homem perfeito, Jesus Cristo, Filho de Deus, e uma mulher pecadora samaritana, os dois conversando junto a uma fonte. Eu penso que aquela mulher, possivelmente, a Bíblia não afirma nada disso, mas possivelmente aquela mulher escolhia aquele horário tão ruim para que ela não encontrasse outras pessoas. Sabe por quê? Olha a identidade desta mulher. Vamos seguir na nossa leitura. Verso 9. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu, judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Aí vem uma explicação aqui, porque os judeus não se dão com os samaritanos. A identidade daquela mulher, queridos, era uma identidade comprometida. A autoestima daquela mulher era comprometida. Ela se sentia a escória da sociedade. E perante o judeu, e eu penso na figura de Jesus, uma figura tão nobre, tão serena, mas tão investida de autoridade, tão investida de graça, tão investida de amor. E eu penso Jesus ali assentado com aquela mulher, e ela olhou para ele e percebeu tudo isso nele, graça, poder, autoridade, amor. Ela se sentiu como que ninguém. E ela disse, além de ser samaritana e saber que os judeus não se davam bem, não valorizavam os samaritanos, ela disse, em outras palavras: quem sou eu para você estar me pedindo água? Você é um homem. Porque o homem naquela época, especialmente alguém que ocupava uma posição, e Jesus era chamado de rabi, de mestre, e os mestres não falavam com mulher em praça pública. Os homens não falavam com a mulher em praça pública. Queridas, amadas do Senhor, preste atenção nisso. Como que Jesus veio, rompeu com esse paradigma, com esse preconceito. E ele está ali, o mestre dos mestres, o Criador dos céus e da terra, o Senhor de todo o universo, se dando, ou se doando, ou dando tempo e atenção a uma mulher. Pensa nisso. Pensa nisso. No amor que ele tem por você. Quando eu leio textos que falam do amor de Deus e da relação de Jesus com algumas mulheres, no contexto das falas dele, das intervenções dele, eu me sinto muito amada. Sabe por quê? Eu não sou pior nem melhor do que essa mulher. Eu sou simplesmente mulher. Entenderam? Não sou melhor nem pior do que essa mulher. Porque essa mulher tinha alguns pecados que eu nunca cometi, para a glória de Deus. Mas eu também sou pecadora. Compreende? Todas nós falhamos, pecamos, erramos. Por pensamento, por sentimentos, por palavras, nós mulheres, né, com a nossa boquinha, por palavras. Então nós não somos nem melhor nem pior do que essa mulher.
E Jesus estava ali se doando em tempo, atenção, amor, para gerar um recomeço na vida daquela mulher. Então Ele faz isso com você e Ele faz isso comigo. Eu posso ouvir um amém? Amém. Quando a gente fala amém, a gente está dizendo assim: que assim seja feito, Jesus, né? Amém, amém. Então essa mulher tinha uma autoestima muito complicada. Havia dentro daquela mulher uma sede. Jesus toca no ponto-chave. Jesus aqui, olha, como mestre dos mestres, como o maior psicólogo, ele faz uma intervenção direta na necessidade daquela mulher. Ele lhe pede água. Será que Jesus não poderia pegar água? Com certeza. Aliás, se Jesus falasse assim: abra-se uma fonte, vem até mim agora, a fonte se abriria. Mas Jesus faz o que? Pede água para a mulher. Ele toca no ponto-chave da vida daquela mulher, que era a sede. Só que ela não sabia que sede era esta ainda. Ela buscava água, ela tinha sede, ela precisava da água. Quem sabe para cozinhar, quem sabe para a manutenção do restante daquele dia. Mas Jesus toca no ponto. E aí, no verso 10, quando ela questiona: como você, sendo judeu, me pede água a mim que sou samaritana? Aí no verso 10, Jesus faz, ou ele torna explícita a necessidade daquela mulher. Na resposta dele, ele estampa para aquela mulher a sua necessidade. Ele diz assim: se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Preste atenção. Aquela mulher tinha uma sede gritante na sua alma. Qual era a maior sede daquela mulher? Ser amada. Diga: ser amada. Não é a sede de toda mulher? Não é a sede de toda mulher? Ser amada? Aquela mulher tinha uma sede enorme. E Jesus toca no ponto e mostra para ela que há uma água, além da água natural, além desta água que mata a nossa sede física, há uma água que supre as nossas necessidades espirituais e emocionais. Por quê? Porque nós somos um ser também trino. Como Deus é trino, nós também somos um ser trino. Nós somos um ser espiritual, porque vamos viver eternamente. Se confessarmos a Jesus como Senhor e Salvador, eternamente com Ele. Se não o reconhecemos como Filho de Deus, Senhor e Salvador da nossa vida, poderemos passar a nossa eternidade eternamente longe do Senhor, condenado às trevas. Jesus é Deus, e Ele nos ama. E Ele toca nesse ponto da sede maior daquela mulher. E Ele pode suprir a nossa necessidade espiritual, porque somos esse ser espiritual. Mas Ele também supre a nossa necessidade emocional, porque nós temos uma alma. Sede das nossas emoções, sede das nossas vontades, sede das nossas percepções, sede dos nossos desejos. Então Jesus também satisfaz a sede da nossa alma. E se o nosso espírito está fortalecido em Deus e a nossa alma saciada por Ele, nós podemos então ter saúde física. Razão de muitas enfermidades psicossomáticas, muitas mulheres que adoecem, muitas dores, muitos problemas no físico, porque a alma está sedenta, a alma ainda não experimentou desta água tão viva, que é a palavra de Deus, que é o próprio Jesus Cristo, porque Ele é o Verbo encarnado, Ele é a palavra de Deus que se fez homem e habitou entre nós. Então Jesus, eu vou me permitir usar a expressão, Jesus provoca a mulher dizendo: se você soubesse quem está te pedindo água, você pediria água, e Ele lhe daria água da vida, diz uma outra tradução, e aqui está dizendo essa tradução, água viva. E Ele fala a esse respeito, lá em João capítulo 7, verso 37, Ele diz assim: quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Água da vida, água que nos dá vida, água que nos dá vontade de viver, água
que nos motiva para viver dia após dia, apesar de esta água da vida, que é Jesus Cristo. E aí a conversa continua. Ela olha para ele, quem sabe muito admirada, até assustada, pergunta: você é maior do que Jacó, que eles consideravam como pai, né, em Israel? E eles entram numa conversa muito interessante. E Jesus, no verso 13, vira para a mulher e diz assim: olha, quem beber desta água, que é a água que você está tirando aí do poço, essa água natural, tornará a ter sede. Em outras palavras, você está buscando água hoje, amanhã você pode buscar água novamente. E depois de amanhã você vai precisar de novo. Preste atenção, amados. Muitas vezes nós buscamos dessedentar a nossa sede em água de cisternas rotas. Água que não é saudável. Muitas vezes buscamos saciar a nossa sede em coisas. Quem sabe buscamos saciar a nossa sede indo para o shopping comprar. Não é assim? Conheço uma mulher que quando ela está mal, penso até que ela pode usar daquela situação para comprar. O marido logo pensa: está na hora de levá-la ao shopping para comprar. E é uma mulher que não pode ter filhos, e então eu acho até que ela também não quer, porque enquanto isto ela é o alvo das atenções do marido. E então ela fica mal e ele a leva ao shopping e compra um sapato novo e compra uma roupa nova, e ela celebra. E ela é realmente preciosíssima, preciosíssima aquela mulher. Mas é uma situação que eu já até tentei trabalhar com ela, já encaminhei. E ela então celebra, e ela faz festa, um sapato novo, especialmente sapato. Mas essa água não vai saciar a sede maior. Sabe por quê? Esse sapato novo amanhã será sapato já usado, velho. E passou a celebração. E busca outro sapato novo, e busca uma bijuteria, uma joia, uma roupa. Mas isso tudo passa. E é disso que Jesus está falando. Olha, se você beber dessa água, você vai voltar a ter sede. Mas se você beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte. Está falando a respeito da pessoa que toma. Uma fonte a jorrar para a vida eterna. Mulher, esta fonte aqui, esta água, ela é impotente. É só hoje, amanhã já não serve mais. Ou ela acaba. Mas a água que eu lhe der, olha, ela vai jorrar para a vida eterna. Vida eterna. Aí a mulher então reconheceu a sua necessidade. No verso 15 ela diz assim: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Não precise vir aqui buscá-la. Só que antes disso, quando Jesus fala da água, ela fala: como você vai tirar água do poço? Isso vai falar da perspectiva dessa mulher. Jesus está falando algo conosco e nós retrucamos Jesus: mas como, Jesus? Como eu posso continuar ainda esperando pela transformação do meu marido e o recomeço de uma nova vida no casamento? Como eu vou continuar esperando por aquilo que eu tanto sonho, coloquei como alvo, e isso não chega, e não há esse recomeço de alegria, e não há esse recomeço de fé, de confiança? Jesus está dizendo de uma água, a mulher está numa perspectiva errada. Muitas vezes nós não enxergamos as coisas com os olhos de Deus, com os olhos o que Deus deseja que nós enxerguemos. É preciso ter o que? A perspectiva de Jesus. E nesse verso 13 que eu acabei de ler, 13 e 14, vai falar dessa perspectiva. Mulher, eu não estou falando dessa água, eu estou falando de outra coisa, de uma água maior, de uma água que vai jorrar para a vida eterna. É preciso que a gente peça a Deus que tire as escamas dos nossos olhos, do nosso coração especialmente. Aliás, o apóstolo Paulo, quando ele ora pelos Efésios, na sua carta aos Efésios, ele fala para que o Senhor abra o quê? Os olhos do nosso coração. Significa que o nosso coração, a nossa alma, é como que tem olhos, não olhos, mas entendimento. Diga entendimento. Em outras palavras, Paulo está orando para que Deus abra
o entendimento da nossa alma, o entendimento do nosso coração, para que a gente veja as coisas da perspectiva dele. Vocês querem ver uma perspectiva humana, uma perspectiva de Deus? Quando Lázaro morreu, capítulo 11 do mesmo Evangelho de João, quando Lázaro morreu, Jesus ficou mais tempo antes de estar com Lázaro, de propósito, porque a glória de Deus seria manifestada ali. Aí ele virou para os discípulos e falou assim: vamos, porque Lázaro dorme. Aí os discípulos falaram assim: Senhor, se Lázaro dorme, está tudo bem. Aí Jesus disse: não, ele morreu, mas eu vou ressuscitar. Na perspectiva de Jesus, Lázaro estava apenas adormecido, porque ele sabia que ele haveria de ressuscitar Lázaro. Mas os discípulos enxergavam uma perspectiva humana. Morreu. O que morreu na sua vida? E você precisa de um recomeço. Da ressurreição que traz recomeço. Morreu o sonho? Morreram as forças? Morreu a alegria? Morreu a paz? Morreu a fé? O que morreu? Mas Jesus está dizendo que isso apenas adormeceu, que hoje Ele pode ressuscitar isso dentro de você e trazer um recomeço. E tudo começa onde? Aqui, olha, no coração. Eu ministrava quinta-feira no culto da família falando sobre isso. Quando tudo começa, quando tudo está resolvido, quando tudo é resolvido aqui no nosso coração, será resolvido externamente. Qualquer circunstância. É preciso primeiro resolver aqui no nosso coração, porque as circunstâncias nos levam a reconhecer que Jesus é Deus, que Jesus é a fonte da água da vida e que nós precisamos desesperadamente dele. Aí Jesus faz um confronto em amor. Verso 16, Jesus nos confronta, mas nos confronta em amor. Jesus fala assim: vai chamar o teu marido? Vai chamar o teu marido? Olha como que o Senhor foi construindo o raciocínio daquela mulher para que ela pudesse ter um recomeço na sua vida. Preste atenção no que Jesus está construindo na sua vida para um recomeço. E esse chá, neste dia, pode não, com certeza é uma das estratégias dele na sua vida para um recomeço. Vai chamar teu marido. Então, no verso 17, relata a mulher respondendo a Jesus assim: não tenho marido. Aí Jesus diz: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse agora que tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Jesus nos confronta, porque não somos perfeitas, porque temos nossas limitações, porque temos nossas dificuldades como mulher. Eu cresci ouvindo uma expressão, não sei se nas bandas aqui de São Paulo, de Sorocaba, essa expressão é conhecida, mas uma expressão do tipo assim: mulher é um bicho difícil. Alguém já ouviu? Levanta a mão. Né? Não é isso que a gente ouve? E a gente começa a achar que a gente é realmente esse bicho difícil. Não é verdade? E alguém escrevendo, refletindo e falando as questões da psique, diz assim: quem pode compreender uma mulher? Quem pode compreender uma mulher? Mas tem uma resposta para essa pergunta: Jesus Cristo pode. Ele pode nos compreender. E ele compreendia a sede dessa mulher. Essa mulher corria atrás de homens. 5. Já tinha vivido com 5. E agora estava com outro que não era dela também. Por quê? Porque ela tinha sede de ser amada. Era a sede dela. Era aquele vazio que ela carregava dentro de si. E ela achava que aquele vazio seria preenchido por um homem. Querida, por melhor que seja o seu marido, ele jamais vai preencher o vazio da sua alma. Não transfira para ele aquilo que só Deus pode fazer na sua vida.
Ai, a minha vida é assim, a minha vida é assado, porque o meu marido não faz isso, o meu marido deixa de fazer aquilo. Ah, porque o meu marido. Olha, coloca o foco no homem perfeito que é Jesus. Só ele pode preencher essa sede. Era disso que ele estava tentando. Não, ele conseguiu mostrar para aquela mulher. Disseste bem. Jesus não falou, mulher sem caráter, né? Ele disse assim, essa mulher, ele sabia desde o início, estava escrito na sua testa. Jesus não falou assim, ele só falou assim, vai chamar teu marido. Ele não acusou falando, você já viveu com 5 homens, agora está vivendo com outro que não é homem. Eu vim aqui hoje nessa fonte só para falar para você que você está assim com a sua vida muito complicada. Não foi isso que Jesus falou. Vai chamar teu marido. E eu consigo, amadas, eu imagino essa cena, eu imagino o olhar de Jesus tão terno, tão cheio de amor, que a mulher foi tão amada. A sua sede foi tão saciada naquele tempo, naquele momento. Aquele tempo não, nem naquele momento. Para o resto da vida nós vamos provar isso à luz do texto. Vai chamar teu marido. O que Jesus nessa noite está confrontando no seu coração? O que ele está fazendo você enxergar em si mesma? Porque preste atenção, não é o marido. Aquela mulher correu atrás de 6 e não estava resolvido o caso dela. O que é que ele está falando com você nessa noite? Qual é a sua sede? Você sabe, e ele também. O que ele está te mostrando? E aquilo que ele está mostrando a você, ele o faz em amor, amada do Senhor. Ele faz em amor. Aí a mulher virou para ele e falou assim, né? Eu penso naquele momento que a mulher pensou assim, opa, eu estou diante de alguém aqui que não é, né? Não é um homem, não é um simples homem. E ela virou para ele e falou, vejo que, olha, tu és profeta. E ela entrou numa outra dimensão de conversa. Começaram a falar de coisas espirituais, de adorar a Deus. E ela disse assim, olha, os judeus dizem que é só em Jerusalém que se deve adorar a Deus. Nós cremos que é aqui nesse monte. Que é a maior sede do ser humano. Até mesmo, ou que está intimamente vinculada à sede de que já falamos, que é a sede de ser amado. O ser humano tem sede de cultuar a Deus, ainda que não saiba. Sede de adorar a Deus, ainda que não saiba. Por isso que adoram tantas outras coisas, né? Tantos outros deuses que não são deuses. É por causa dessa sede de adoração. Nós somos feitas para adorar a Deus. O ser humano, o homem, foi feito para adorar a Deus. Aquela mulher tinha uma sede de adorar a Deus. E aí Jesus fala para ela, ô mulher, vai chegar um novo tempo. Já chegou, mulher. Já chegou um tempo em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E Jesus é a revelação do Pai. E Jesus é aquele que veio para nos conduzir ao Pai, nos conduzir nessa verdadeira adoração. Aí a coisa fica mais séria ainda. E a mulher diz assim no verso 25, nós já pulamos para o verso 25. A mulher diz assim, eu sei que há de vir o Messias, o Redentor, o Salvador, o Resgatador, né? A gente pode pensar na palavra Messias, a Cristo, com todos esses significados, resgatador, aquele que veio para nos resgatar da morte do inferno, aquele que veio para nos salvar, aquele que veio nos redimir do nosso pecado, das nossas transgressões. E ela diz, eu sei que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. E para mim, esse ponto é o auge desta conversa. Esse é o ponto alto desta conversa.
Jesus vira para ela, e eu imaginei ele olhando bem nos olhos dela e dizendo: eu sou. Olha só a resposta dele: eu o sou, eu que falo contigo. Aquela mulher estava diante do Filho de Deus, que é Deus. Jesus não faz uma revelação, uma declaração dessa tão clara, tão explícita como ele fez a esta mulher. Diga mulher. Mulher. Ele fez a uma mulher. O Cristo, o Messias virá, e quando ele vier: mulher, eu sou, eu que falo contigo. Essa expressão eu sou, nós encontramos lá em Êxodo, capítulo 1, quando Deus está conversando com Moisés, para Moisés tirar o povo de Deus, o povo de Israel do Egito, e Moisés fala: o que eu vou falar para o povo? Como eu devo falar? Como é que eu devo explicar para o povo quem me mandou? Aí Deus diz assim: diga ao povo, eu sou, me enviou a vós. Essa mesma expressão, eu sou, porque Deus é, diga Deus é. Deus não foi nem será, Deus é o Deus do presente, ainda que Ele é o Deus desde a eternidade, é Senhor do passado, Senhor do futuro. Mas eu quero dizer que Deus é esse ser presente na nossa vida. É o Deus do momento em que você está vivendo hoje. Não traga ansiedade, não traga as preocupações do dia de amanhã para o dia de hoje, porque Deus é. Diga Deus é. Deus é. E esse eu sou é no sentido da plenitude também, porque quem é pleno não é nem alguém que já foi, já não é mais, nem alguém que será e ainda não é, mas está dizendo que Deus é pleno, que Deus está dizendo que Ele é o Todo-Poderoso. E essa mesma expressão Jesus usa aqui: eu sou, eu que falo contigo. Olha que privilégio. Olha que privilégio daquela mulher, e que privilégio nosso de estarmos aqui hoje falando desta mulher, a respeito desta mulher, e falando a respeito de Jesus, o Messias, o Cristo, que olha nos seus olhos dessa noite e diz: mulher, eu te amo, e eu sou o teu redentor, eu sou Cristo, eu sou o Messias. Para de rodar de um lado para o outro, para de andar de um lado para o outro sem rumo, porque eu sou na tua vida. Eu sou o Senhor sobre a tua vida. Eu sou o Senhor sobre os teus problemas. Eu sou o Senhor sobre os teus medos. Eu sou o Senhor sobre a tua autoestima tão baixa. Eu sou o Senhor sobre a tua ansiedade. Eu sou o Senhor sobre as tuas dificuldades. Eu sou o Senhor sobre as tuas limitações. Deus te trouxe aqui nesse chá para te dizer isso, que Ele é Senhor sobre a sua vida. E olha aqui como continua a conversa, eu já vou encerrar. E aí o Senhor então fala da verdadeira adoração. Ele se revela àquela mulher e traz àquela mulher o recomeço da sua vida. Veja o verso 28, eu disse que foi para o resto da vida porque foi. Não foi uma coisa momentânea, não foi uma coisa por pura emoção, porque nós mulheres às vezes somos tão dadas às emoções, que vivemos momentos de emoção e depois deixamos aquilo escapar. Mas aquilo foi algo que Jesus fez na vida daquela mulher, que trouxe uma transformação e trouxe um recomeço à vida daquela mulher. Verso 28. Aliás, antes disso, antes de entrar no verso 28, um pouquinho antes, quando os discípulos chegam lá no verso 27, está dizendo que os discípulos ficaram admirados. Pedro, João, Tiago, os apóstolos, os discípulos, olharam Jesus falando com uma mulher e eles ficaram o quê? Admirados. Olha, a mulher se está falando. Imagina se eles entre eles. Olha, né? Olha lá, olha, o mestre está falando com uma mulher. E olha que mulher é aquela, olha o traje dela. Olha que mulher é aquela. Ficaram admirados. Mas Jesus estava ali para
dar um recomeço àquela mulher. E no verso 28 diz assim: quanto a mulher deixou seu cântaro, foi à cidade, disse aos homens ou às pessoas: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Aquela mulher deixou para trás o quê? O que ela deixou para trás, que nós acabamos de ler? O cântaro, diga o cântaro. Esse cântaro nesse texto, ele não é uma peça decorativa apenas. Ele não é apenas um recipiente onde se coloca água, não. Esse cântaro deixado para trás tem um sentido. Quando eu leio esse texto, eu entendo que aquela mulher deixou para trás o seu passado e teve um recomeço. Ela estava dizendo: o símbolo da minha sede, que é esse cântaro, o meu passado que está retratado nesse cântaro, eu deixo para trás. Eu vou à cidade agora, eu enfrento as pessoas de quem eu fugia antes. Estão entendendo? Eu agora posso olhar nos olhos das pessoas de quem eu desviava o olhar por vergonha, por causa das acusações, os olhares acusadores. Então agora eu posso eu não preciso mais desviar o olhar. Eu posso então entrar na cidade, olhar nos olhos, porque um homem perfeito falou comigo. Porque o Filho de Deus falou comigo. E ela diz: venham, vejam, será ele o Cristo? Alguém pode falar: mas ela ainda não tinha certeza de que ele era o Cristo. Não era por ela, porque ela já tinha experimentado em si a transformação e a proposta de um recomeço. É por causa da dúvida daqueles a quem ela estava chamando. Ela queria que eles presenciassem, que eles vissem a Jesus com seus próprios olhos, porque lá na frente nós vamos encontrar um texto. Vamos avançar para a gente já encerrar. Verso 35, melhor dizendo. Não, desculpem. Era lá. Verso 33 diz assim. Não, só um minutinho, confundi aqui, era lá. Vinde comigo, verso 29. E vejo um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Verso 30. Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Vamos pular um pouquinho mais. É onde eles dizem assim: mulher, agora nós cremos não porque você falou. Verso 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho da mulher que anunciara: ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediu-lhe que permanecesse com ele, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra, e diziam à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Então, quando aquela mulher diz: vinde, vede, será porventura este o Cristo? Não é por causa dela, porque ela já tinha experimentado a água da vida, ela já tinha experimentado a presença transformadora de Jesus, ela já tinha consciência de um recomeço na sua vida, e ela dá o seu depoimento, e tantos outros vêm até Jesus. E fala-nos um texto que Jesus ficou ali 2 dias, e muitos se converteram, muitos creram nele, por causa daquela mulher e por causa daquilo que eles puderam presenciar. Quando Jesus nos dá a oportunidade de recomeço, ele nos levanta como agentes de transformação, nos dando a oportunidade de levar outros aos seus recomeços. Em que área você precisa recomeçar hoje? Será que os amados do louvor poderiam chegar aqui para fazer um fundo musical de adoração? Você já ficou assentado um bom tempo? Eu quero te convidar a se colocar de pé nesse momento, e eu gostaria de orar por você. Recomeçar. Tudo que nós precisamos é desse encontro com Jesus. Ele é a fonte. Tudo que nós precisamos é buscar-lhe a face, é declarar nosso amor por ele, sabendo que ele nos ama.
Volto a dizer, esta mulher não é melhor nem pior do que eu sou, nem melhor nem pior do que você é. E eu pergunto a você, qual é a sua sede? E aonde você precisa que Jesus toque para um recomeço? É a amargura que domina o seu coração? É a dureza de coração? Porque às vezes nós somos duras de coração. Conheço mulheres de coração muito endurecido. Eu não perdoo. Se Jesus já nos perdoou, que direito nós temos de falar que não perdoamos? Qual é a área de recomeço da sua vida? É a área do casamento? É a área da educação dos filhos, da relação com os filhos? É a área profissional? É a sua fé? Aliás, eu acho que o Senhor deseja que oremos especificamente por isso. Um recomeço a partir da sua fé. Aonde você está depositando a sua fé? Numa cisterna passageira, de uma água que mata a sede de maneira passageira, ou no Senhor? E nós vamos orar sobre isso daqui a pouquinho. Com você, vou fazer apenas 2 orações. E a primeira é para você que precisa recomeçar em qualquer área da sua vida. Qualquer área. Onde a morte está dominando, você precisa da ressurreição. Se a ressurreição fala de recomeço, coloque a sua mão direita sobre o seu coração. Aí onde você está. E se você crê, o Espírito de Deus trará a você um fôlego de vida, soprará sobre você a ressurreição desta área e haverá um recomeço. Se você precisar perdoar, fala com ele agora. Se é depressão, se você havia perdido o sentido da vida, o desejo de viver, você chegou até a pensar em morrer, não foi? Algumas vezes você já desejou morrer e quem sabe até mesmo pensou em dar cabo da sua vida. Mas Ele te dá um recomeço. Você pode recomeçar. Clame por Ele, fala para Ele que você já desejou morrer. Fala para Ele que sua angústia chegou num ponto tal que você achou que não valia mais a pena. Ele te conhece. Ele sabe qual é a sua sede. Deus, Pai de amor, Deus de amor, de bondade, graça e misericórdia, Deus que é o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, mas que escolheu habitar dentro de nós e se revelou a nós por meio de Jesus. Eu te peço agora, pelo poder do teu doce Espírito, esteja agora recolhendo a conversa de cada uma dessas mulheres, porque oração nada mais é do que conversar com o Senhor, abrir o coração. Aquela mulher, Jesus começou contigo ali, o Senhor foi desnudando a alma daquela mulher e trazendo, ó Deus, a resposta aos seus anseios, saciando a sede daquela mulher. Eu te peço agora, sacia a sede de vida. Onde há esse desejo de morte, sopra pelo poder do teu Espírito o desejo de viver. Recolhe esta oração agora. Recolhe a oração quando a mulher está falando contigo dos medos que ela tem, medo de amanhã, o medo de sofrer, as incertezas do amanhã. Meu Deus, contempla agora em nome de Jesus. Meu Deus, recolhe essa mulher, a oração desta mulher que diz ao Senhor agora que ela anda muito triste, que já não há alegria, é a depressão mesmo. Mas também recolhe a oração dessa mulher que fala da ansiedade. Está tão ansiosa, Senhor. Está tão ansiosa, tão ansiosa, tão ansiosa. Sonda agora o coração, essa conversa íntima que cada uma trava com o Senhor. E
traz respostas, traz consolo, traz a esperança de um recomeço. Contigo há sempre o recomeçar. Ressuscita sonhos, ressuscita o ânimo, ressuscita a força no espírito, na alma e no corpo, ressuscita os casamentos, casamentos mortos, mas o Senhor pode trazer a vida, um recomeço nesse relacionamento. Ressuscita, Senhor, casamentos que já estavam sem a vida. Levanta essa mulher para acreditar, para perdoar, para avançar, para buscar ajuda, em Ti e em pessoas que possam ajudar verdadeiramente. Traga o ânimo, traga a força para isso. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridas? Muito bem, a segunda oração que eu quero fazer, eu já passo a palavra para Alessandra. A segunda oração é para você que veio assistir convidado. Talvez você não tinha um entendimento tão claro do que é ter esse encontro com Jesus. Às vezes nós somos criados em ambientes tão marcados pela religião que nós não conseguimos enxergar a Jesus como aquela mulher estava tão marcada pelas ideias religiosas que ela tinha, que ela não conseguia contemplar a Jesus. E nessa noite você compreendeu isso, que é mais do que uma religião. Você precisa de um encontro com o Senhor para saciar a sua sede. Você não tinha convicção disso antes. Estou dizendo, você que deseja, com o seu posicionamento hoje, falar: eu quero Jesus na minha vida como Senhor e Salvador da minha vida, eu vou pedir que você se manifeste. Você pode pensar: por que você não pediu antes? De alguma maneira eu pedi, põe a mão no coração, mas eu nem vi quem pôs que deixou de colocar. Mas é que você precisa testemunhar com o seu gesto que você se rende a Jesus. Lá em Romanos capítulo 10, Paulo fala assim, escrevendo as coisas, ele diz: se no teu coração creres e com a tua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor, é o Filho de Deus, então você será salvo. Por isso que eu preciso confessar. Alguém deseja nessa noite falar: Jesus, vem comandar a minha vida, porque eu cansei de comandar por mim mesmo. Eu te quero como Senhor e Salvador da minha vida. Levante a sua mão, porque eu quero fazer uma oração especial por você. Onde você está? Você que foi convidada, você que não tinha essa certeza, levante a sua mão, que eu quero orar com você de um modo muito especial. Tem alguém nessa noite que faz essa oração, que se rende a Jesus? Tem aqui. Glória a Deus pela sua vida, amada. Eu posso te dar um abraço? Então vem cá que eu quero te dar um abraço. Tem mais alguém que toma essa decisão nessa noite e falar: Jesus, entra na minha vida, eu quero caminhar contigo, até aqui eu não entendi muita coisa. Vem cá que eu quero te dar um abraço. Por que eu estou chamando? Porque esse momento é muito especial. Sabe por que, amada do Senhor? Porque a Bíblia diz que a festa nos céus, deixa eu ficar aqui juntinho, a festa nos céus, sabe? É o único momento que a Bíblia relata que a festa nos céus é o momento quando nós declaramos: eu não dou conta por mim mesma. Glória a Deus pela sua vida. Quando nós declaramos: eu não dou conta por mim mesma, eu preciso desesperadamente de Jesus, e eu reconheço como Senhor e Salvador da minha vida. Tem mais alguém? Eu sei que tem. Você está numa luta tão grande, né? Vou, não vou, que vão pensar de mim. Olha, isso, aquilo. É assim que aquela mulher estava. Mas se você diz: eu quero, eu preciso, você é nessa hora. Olha, o seu nome está sendo anunciado. Oh, eu me arrepio falando isso. Como é que você chama a amada do Senhor? Érica. Diga Érica. Como é que é o seu nome, amada? Lourdes. Como é que é o seu nome, amada do Senhor? Fernanda. Érica, Lourdes, Fernanda. Seu nome, amada? Ângela. Olha, amadas, preste atenção nisso. Eu não estou falando isso por emoção, não. Eu estou falando disso porque esta é a verdade. Quando eu tinha 17 anos e me rendi a Jesus, Érica, eu tenho certeza que naquela hora meu nome ressoou nos céus. O Senhor falou: ali está um adolescente dizendo que precisa de mim. E eu me revelando a essa adolescente, eu tenho certeza
pessoa ali, o Senhor escreveu o meu nome no livro da vida para toda a eternidade. E assim nessa noite, Érica, Lourdes, Fernanda, Ângela, você está acompanhando, né, queridos? Você está nesta hora, anjos do Senhor, o Senhor está celebrando por causa da vida de vocês. Se tem mais alguém, a hora é essa. Não deixa para depois. Vou pensar nisso. Quem sabe amanhã, depois de manhã, a hora é essa. A palavra de Deus diz assim: hoje, se ouvires a minha voz, não endureçais o vosso coração, porque às vezes nós podemos endurecer e deixar passar aquele momento. Se Deus está falando com você, não fique no seu lugar. Nós vamos orar, mas enquanto isso você tem ainda a oportunidade de sair e vir à frente. Eu quero abençoar vocês, queridos. Viu? Ângela, Fernanda, Lourdes e Érica. Pai, eu quero te louvar pela vida da Érica, te louvar pela vida da Lourdes, pela vida da Fernanda, pela vida da Ângela. Eu quero te bendizer porque eu sei que nessa hora há uma grande celebração e o nome delas está ressoando nos céus, para que Satanás saiba que elas estão fazendo uma aliança com Deus eterno. No nome de Jesus, estamos orando sabendo que o Senhor está escrevendo o nome delas no livro da vida, porque o ato delas virem à frente, elas estão dizendo: eu quero Jesus como meu Senhor e Salvador. Segura a mão de cada uma delas, não as deixes fraquejar, não as deixes desistir. Planta no coração delas uma fome, uma sede da tua palavra, fome e sede de te conhecer, de te adorar, como aquela mulher tinha, Senhor. O Senhor se revelou a ela. Revela-te a essas mulheres preciosas, em nome de Jesus. Pai, nós te pedimos em teu próprio nome, Jesus, e confiando em ti, Espírito Santo, que completa a obra do coração de cada uma de nós. Muito obrigada, meu Deus, oramos em nome de Jesus. Amém. Érica, Lourdes, Fernanda e Ângela, eu vou fazer uma pequena oração e vocês vão repetir comigo. Amém? Repitam dizendo assim: Senhor Jesus, nesta noite eu tomei a decisão de confiar em ti e confessar com a minha boca a respeito daquilo que está no meu coração, que tu és o Senhor, o Salvador da minha vida. Segura bem forte a minha mão e me ajuda a caminhar num recomeço, numa nova vida contigo. Eu oro, Jesus, em teu nome. Amém. Amém. Vamos aplaudir essas amadas? Eu só tenho um pedido a fazer: cuidem dessas preciosas, por favor, cuidem delas.